Então você pode acompanhar, né, a palavra aí no livro de Mateus e no capítulo 26. Eu vou ler alguns versículos, irmãos, e se você quiser fechar o seu olho e apenas meditar no que eu vou ler, e aí depois a gente vai falar alguma coisa, né, sobre esses versículos. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas coisas. Essa é uma palavra bem conhecida, irmãos, mas eu senti de trazer ela para a igreja, né, dentro da revelação que o Senhor trouxe para mim. E quem sabe você já sabe de tudo isso, mas você precisa ser lembrado nessa noite. Mas o verso 36 vai dizer que Jesus pegou os seus discípulos, né, e levou alguns até um certo lugar junto com ele. E aí ele vai para um cantinho mais à frente para orar, leva Pedro e mais 2 junto com ele e se retira um pouco mais à frente para ir orar. E a lição e a aprendizagem que eu tive aqui, irmãos, nesse primeiro momento, é que a tua intimidade com Deus, ela é com Deus. A tua oração é com o Senhor. Que nem todo mundo que está na tua volta, que se chama discípulo do Senhor, é para estar de joelhos junto com você. Nem todo mundo, por mais que tenha, né, esse título chamado de crente, de evangélico, de gospel, de pastor, de missionário, né, de missionária, de evangelista, de diaconisa, de presbítero, por mais que tenha, né, essa titulação, irmãos, tem pessoas que não é para estar conosco. Tem pessoas que não é para nós chamarmos para dentro da nossa casa e orar. Essa é a primeira lição que eu digo. E é claro, irmãos, eu não estou dizendo que todos os evangelistas, que todas as diaconisas, que todos os presbíteros, missionários e missionárias não podem orar com você, porque Deus vai mostrar para você quem é que pode estar com você e quem é que não pode estar com você. Né? Em segundo momento ali, Jesus disse para essas pessoas: ó, sente-se aqui enquanto eu vou orar. E às vezes, irmãos, você vai precisar na tua casa dizer assim: ó trabalho, ó louça, ó chão que eu preciso limpar, ó trabalho que eu preciso exercer, ó família, ó filho, ó esposa, ó esposo, fiquem aqui, porque eu vou orar. Às vezes você precisa dizer não para convites e dizer: fica aqui, eu não posso. Eu vou orar. Vocês podem ficar todos sentadinhos, fazer como vocês quiserem, mas eu vou orar. É preciso, irmãos, a gente criar esse momento e se preparar. Jesus se preparou, ele só sentem aqui. Provavelmente tinha já se preparado no lugar ali para sentar. Então, igreja, o que nós aprendemos com isso? Que a nossa oração, nós precisamos abandonar tudo. E é claro que às vezes nós mulheres temos os nossos deveres de casa, e não é porque eu vou viver 24 horas orando e vou deixar a minha casa suja, não é isso. Mas tem uma lição também. Nós podemos nos planejar, nós podemos administrar o nosso tempo, para nós não ficarmos só com as coisas. Outra lição, irmãos. No verso 39 diz que Jesus vai e ele sai para orar, né? O primeiro pedido dele, ele sai e faz essa oração, né? Aí lá no verso 42... vai dizer que pela segunda vez ele vai orar pelo mesmo motivo.
E aí na terceira vez vai falar que ele volta a orar e ele fala as mesmas palavras. E aí Jesus está vivendo uma coisa que ele já pregou antes. Ele ensinou aos discípulos que, lembra daquela parábola que ele conta, né, da mulher que chega para o juiz injusto e que tanto ela bate na porta do juiz, tanto ela insiste e o juiz pega e cede a ela o que ela está pedindo? É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está dizendo assim, quanto mais vocês se pedirem com insistência, com persistência ao Pai de vocês, se esse juiz injusto ouviu essa mulher, quem dirá Deus que é justo se ele não vai ouvir o que você está pedindo? Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é a insistência na oração. O irmão Gilmar acabou de falar sobre isso. É a nossa persistência, irmãos, na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. E vai chegar uma hora que Deus vai entregar para você. Se Deus vê que é pão, Ele vai te entregar. Mas se Ele está vendo que você está achando que está pedindo pão, mas que por trás é pedra o que você está pedindo, porque você não está enxergando, Ele não vai entregar para você, mas Ele vai mostrar para você. Não estou te dando isso porque é para o teu próprio bem. É para o bem da tua própria família. Você está pedindo uma coisa que acha que é boa, mas Deus olha lá do céu e Ele enxerga que talvez você está pedindo veneno para a tua própria vida, para a tua própria casa, para a tua própria família. Insistência na oração, persistência. E aí nós vimos lá, irmãos, que Jesus ele volta, né? E ele fala para Pedro, né? Para os filhos de Zebedeu, puxa, vocês não puderam vigiar nem orar 1 hora comigo? A Bíblia fala que as 3 vezes que Jesus volta, irmãos, eles estavam o quê? Dormindo. E aí, irmãos, isso é uma outra aprendizagem que eu trago para nós nessa noite. Ah, irmã, eu não oro porque lá na minha casa é só eu que oro. O meu esposo não ora, a minha filha não ora, o meu filho não ora, a minha nora, o meu genro, o meu neto, meu filho, seja lá quem for, ele não ora. Jesus, ele podia usar o mesmo termo. Ah, eu não vou orar. Veja os caras dormindo, sentados, de boa. Eu ainda tenho que caminhar mais à frente para ir orar. Eu tenho que ir mais para o deserto para orar. Então não importa, igreja. Não importa na tua casa, se é só você. Jesus não ficou na dependência da oração deles. Não dependa da oração de ninguém. Você tem boca, Jesus já rasgou o véu e é a tua oração que pode subir. Não estou dizendo que às vezes não é bom receber a oração de alguém. É bom, porque a Bíblia diz que é para nós orarmos uns pelos outros, né? E aí eu te pergunto, nessa história hoje, você é Jesus? Eu pergunto, quem é você nesse versículo? Você é Jesus? Aquele que se retira para orar? Ou você é os discípulos que estão sentados de boa, no lazer, ou você é aquele que está dormindo, né? Que essa pergunta venha como uma flecha no nosso coração. Quem somos nós nesse versículo? Será que nós somos como Jesus? Que mesmo os outros não orando, nós vamos e oramos? Não ficamos dependendo, não precisamos de incentivo dos outros, nós vamos? Irmãos, outra coisa que eu aprendo nesse versículo é uma teoria que se diz, não precisa orar tanto, não precisa buscar tanto. E Jesus, ele deixa um exemplo aqui quando, antes de eu falar desse versículo, deixa eu falar uma coisa. Paulo disse assim, orar é sem cessar. Então, muitas pessoas acreditam que assim, que orar sem cessar, então, não quer dizer que eu preciso tirar um tempo exclusivo com Deus. E o que Paulo está querendo dizer? Eu posso estar lavando minha louça, está orando. Eu posso estar tomando banho, está orando. Eu posso estar limpando o chão, está orando. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar andando. Eu posso estar no meu trabalho, estar orando, estar louvando a Deus, falando com Deus. E é verdade. É verdade, isso nós precisamos fazer. Devemos manter isso. Mas Jesus ensinou, através dessa passagem, que precisa se retirar e ir orar. Ter um tempo com qualidade com Deus. Um tempo de busca, de entrega, de falar com Ele, de ouvir Ele, né? Outra palavra quando Jesus diz assim, entra na porta, entra para dentro do teu quarto, encosta a porta e ora. E o teu Deus que te vê secretamente ali buscando, Ele vai te recompensar publicamente. Quem sabe publicamente você tem passado vexames, você tem passado vergonhas, mas o Senhor está dizendo para você hoje, se você fechar a porta do teu quarto e orar, Deus vai te recompensar publicamente, tirando essa vergonha, tirando esse ódio que já anda na boca de todo mundo, na boca dos conhecidos, na boca dos colegas de trabalho. Há um termo que as pessoas usam, irmãos, que diz assim, pagar o preço. Você precisa pagar o preço da oração.
Eu, na minha ignorância, também já falei essa frase. Mas eu acho, com o entendimento que eu tenho agora, que essa frase ela é feia, ela é errada e ela vem do maligno. Por quê, irmãos? Porque essa frase faz com que as pessoas vejam que a oração é algo ruim, que a oração é algo desprazeroso, que é até mesmo uma punição. Aí você tem que pagar o preço da oração. É uma punição. Eu tenho que estar ali de joelhos orando para que as coisas aconteçam. E não é isso, irmãos. A oração deveria ser algo prazeroso, alegre, algo meu e teu esperado, para se encontrar com o nosso amado, aquele que tudo fez, e aquele que tudo que pode fazer, aquele que 24 horas cuida de nós, irmãos. E eu estava meditando essa semana, e eu tenho uma comparação que Deus trouxe à minha cabeça, irmãos, que a oração, muitas pessoas veem assim, é como eu ir lá na casa da mãe, visitar ela, né? E naquele momento que eu tô com a minha mãe, né? Aí é um momento de lamentação. Puxa, la vida, tem que estar aqui. Ai, de má vontade, sabe? Ali aquele momento com ela ali, sabe? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu podia estar com as minhas amigas, eu podia estar com os meus amigos, eu podia estar fazendo o meu hobby, o meu passatempo preferido. Eu podia estar praticando isso, podia estar fazendo aquilo, assistindo algo. Irmãos, muitas vezes, quando as pessoas se ajoelham, é isso que passa na cabeça delas. Mas eu quero dizer que é na oração, irmãos, que nós crescemos, que nós temos experiência, que nós temos vitória, e que eu e você precisamos não só ouvir, mas colocar em prática. É através da oração, irmãos, que nós vamos ver os resultados nas nossas vidas. É só através da oração. E tempo de qualidade com Deus. Amém, igreja? Irmãos, todos nós temos dores, todos nós temos dificuldades, né? E eu não sei qual que é a dor que você vem passando, se ela é física, se ela é emocional, se é um problema com um filho, com um ente querido seu, né? Ou se é nas suas finanças, né? Há várias razões do porquê essas dores nas nossas vidas. Mas eu quero trazer algo para você hoje, quero profetizar que isso vai acontecer na tua vida hoje, a partir de hoje. E nós vamos ver, irmãos, que essa dor que muitas vezes nós passamos nas nossas vidas, é Deus que está causando na tua vida e na minha vida. E aí você pensa assim, poxa, mas Deus é tão bom, Ele é misericordioso. Mas é o que a palavra dele diz. Diz que Deus, quando Ele está gerando algo dentro de nós, dentro do nosso ventre, esse ventre chamado vida, a dor vem antes. A dor vem antes. E aí depois, Ele faz nascer aquilo que Ele está gerando dentro de nós. E eu quero que você pense nesse momento, o que te aflige, né? Hoje, quem sabe, você está mais light aqui. Mas se você for olhar para trás as dores que você já teve, Deus gerou algo na tua vida através daquela dor. E tenha certeza que daqui, quem sabe hoje você está bem, mas eu não estou falando que, né? Usando o termo aí fora, rogando uma praga. Não é isso, mas nós sabemos porque a Bíblia diz que nós teremos aflições. E que há tempo de chorar e que há tempo de sorrir. Então hoje nós podemos estar mais ou menos, ou podemos estar 100%, mas nós sabemos que nós já tivemos dias terríveis. E infelizmente, igreja, teremos dias não bons ainda na nossa vida, enquanto nós não nos encontrarmos com o Senhor. E eu quero dizer, irmãos, dentro da palavra do Senhor, né? Pense nessa dor que hoje você está enfrentando, nessa luta, nessa dificuldade que você está enfrentando hoje. E eu quero dizer, irmãos, que essa dor, sabe o que ela está fazendo? Essa dor simplesmente, por que ela está em você? Porque Deus está modelando você através dessa dor. Ele está te deixando do jeitinho como Ele quer. E eu ouso dizer, irmãos, que Deus está trazendo, através da dor, Ele está nos tornando pessoas delicadas. Pessoas gentis, irmãos. Quantos crentes que não são delicados, que não são gentis, é verdade. E vocês com certeza já se debateram com alguém, né? Ou muitas vezes nós somos isso. Eu quero dizer que através dessa dor, Deus está trazendo mansidão, está te tornando uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Sabe, irmãos, a dor... Eu quero dizer para que nós que somos servos do Senhor, ela vem para quebrar a crista da pessoa. Ela vem para, sabe, fazer, vou aproveitar o embalo aqui do irmão Gilmar, que o irmão Gilmar escutou a palavra nariz, mas eu quero dizer que a dor, ela vem
espiritualmente falando, irmãos, fazendo uma cirurgia espiritual e muitos narizes empinados. E eu posso dizer que eu sou uma. Deus teve que me colocar em dores, em dificuldades, porque para quebrar uma crista, para quebrar um nariz empinado, para tirar a polpa de crentes, irmãos, de pregadores, de cantores, de pessoas. Deus usa a dor para tirar a polpa, para tirar, é só porque eu somente sei. É só eu que sei, para tirar o achismo, para tirar o exibicionismo, sabe? Para tirar a soberba, para tirar a arrogância, para tirar tanta coisa, prepotência. Deus vem com uma cirurgia espiritual, irmãos, para quebrar nós através da dor, sabe? Para alinhar a pessoa com a vontade dele, irmãos. Porque muitas vezes nós nos tornamos pregadores, cantores, seja o que for. Eu não estou dizendo só nós aqui na igreja, mas eu estou falando das pessoas. E aí começa a vir a soberba, começa a vir o achismo, o exibicionismo, sabe? Aí Deus precisa vir com a dor e nos realinhar ao propósito dele. Que a glória é dele, a honra é dele, é com humildade que ele quer, é com simplicidade, é aceitando o tempo de cada um, porque talvez eu já cresci um pouquinho mais, eu já sei um pouquinho mais que alguém, mas eu tenho que entender que aquele que está começando, ele não tem a mesma bagagem que eu, é aceitar a multiforme, né, e variada vontade de Deus usar a cada um, irmãos. E às vezes nós queremos achar que nós é que sabemos. Então Deus precisa vir com essa dor, nos quebrando e nos realinhando para o quê? Para que a vontade dele aconteça e que você vá longe. Porque enquanto tiver soberba, enquanto tiver achismo, igreja, enquanto tiver tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que primeiro vem a soberba, vem o achismo, vem o exibicionismo, né? Vem tudo isso primeiro na nossa vida, irmãos. E aí depois vem o quê? Vem a queda. E aí a pessoa cai, irmãos. E aí é só a misericórdia de Deus para levantar. Mas a humildade, irmãos, nos leva em lugares que nós jamais imaginamos. Porque o Senhor era humilde. Ele é o exemplo puro, né, de humildade. Eu quero dizer que Deus está, através dessa dor, ele está engrossando a tua aliança com ele, irmãos. Nós precisamos engrossar a nossa aliança com Deus. Deixar ela mais firme, obedecer mais, buscar mais a Ele. Essa dor está fazendo com que, irmãos, você tenha mais compromisso com Deus, que você conheça a Deus, irmãos, através da dor. Nós começamos a conhecer a Deus, e aí a gente começa a conhecer a palavra, e só assim a gente consegue abandonar o pecado e renunciar, porque é conhecendo a Deus, a sua palavra. E quando que a gente chega mais a Deus? No momento de dificuldades. Mas depois dessa dor, depois dessa dificuldade que você vem enfrentando, né? Deus, ele já tem um fruto pronto para conceber, para trazer a luz na tua vida, irmão e irmã. Acredite, e isso eu profetizo para você que está hoje aqui nessa noite. Deus está preparando não, ele já preparou. Então ele já preparou a tua bênção. Agora tem essa dor aí que está te modelando, que está criando uma sustentação para que você possa ter nas suas mãos aquilo que Deus vai te entregar, aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Deus, através dessa dor, está fortalecendo os teus músculos espirituais, os teus braços, os teus pés, para que você possa saber administrar a bênção que Ele vai colocar nas tuas mãos, dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu cognitivo, no teu psicológico, no teu emocional, no teu coração. Deus já tem prontinho. E aí, irmãos, Deus compara, e nós vamos já entrar na palavra, onde que fala isso? Porque Deus compara como uma mulher grávida, irmãos, as dores que nós sentimos. E nós já vamos ver aonde fala isso. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que enquanto nós mulheres, né, eu não consigo lembrar exatamente tudo que eu passei, mas eu lembro que nos primeiros momentos da nossa gestação, nós mulheres, mulheres, nós temos enjoo. E não é isso que nós sentimos muitas vezes, a luta é tão pesada, irmãos, que nós temos nojo, a gente sente náuseas, né? A gente sente cansaço, né? Carregar aquele peso, a gente não aguenta mais carregar aquele peso da gestação. E é a mesma coisa na nossa vida do dia a dia, igreja.
A gente sente dor, a gente sente desconforto, a gente não dorme direito. Não é assim, a mulher grávida, ela deita de um lado, a barriga não dá para ficar desse lado. De cima eu não conseguia, de lado com a mão apoiando às vezes. Né? Vai levantar, você tem que pegar aquela barriga e para você poder sair da cama. E é muitas vezes assim, irmãos, nós vamos deitar e aquela dor que está em nós, da nossa gestação, daquilo que Deus está gerando dentro de nós não conseguimos dormir, é ansiedade, é desconforto. A mulher tem um monte de restrição no que ela tem que comer, o que ela pode comer, o que ela pode beber, a vitamina para tomar, né? Andar de um jeito, né? Visitar o médico periodicamente, a fazer aquelas consultas. E a mesma coisa, irmãos, é na nossa vida. O mesmo problema que as mulheres encontram é na nossa vida espiritual. Nós podemos fazer essa comparação. Mas olha o que lá em João 16, 21 vai dizer assim, ó. Quando uma mulher está para dar à luz, ou seja, quando está bem pertinho, né, dela conceber o filho, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento, igreja. Então, o que eu quero falar para você que está ouvindo essa palavra hoje, você que está no sofrimento, que está numa dificuldade, Deus está gerando algo dentro de você. E a partir do momento que Deus trazer à luz o porquê dessa dor, o porquê dessa dificuldade, você vai ficar tão alegre, você vai ficar tão feliz, você vai ficar tão satisfeito, porque você vai ver o fruto nas suas mãos que Deus trouxe para a tua vida, e você não vai mais lembrar daqueles momentos difíceis, daqueles momentos de dor, de dificuldade que hoje você enfrenta. E se você olhar para trás, você vai ver que foi realmente assim. Olha o que diz Hebreus 12, 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Quando a gente está sendo corrigido por Deus, irmãos, para Deus nos alinhar na vontade dEle, no querer dEle, nos colocar dentro do projeto dEle, da régua dEle, da medida dEle, irmãos. Está dizendo que não é fácil. Aqui está dizendo que não é motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Depois disso, Deus vai trazer um fruto pacífico, vai trazer a paz que você tanto procura, vai trazer as coisas justas para a tua vida. E para vocês entenderem melhor, isso aqui tem uns versículos no livro de Isaías, são 2 versículos apenas. Olha o que Deus, irmãos, confirmando essa palavra. Foi essa palavra enquanto eu parei na frente de uma sapateira lá em casa. Eu abaixei a cabeça para fazer algo e Deus me trouxe esse versículo tão forte. E Ele falou comigo que a dor que a igreja está gerando, que você que está ouvindo essa palavra hoje, não tema, você não vai morrer, a pessoa não vai morrer, teus projetos não vão morrer. É só Deus te lapidando para onde Ele quer te levar, para onde Ele quer te colocar. Então deixa Ele te modelar através dessa dor, deixa o Senhor te tratar. Não queira sair desse tratamento enquanto não é tempo. Se você for para o hospital, o médico não vai te liberar enquanto ele não olha para você e diga: você está pronto para sair daqui, livre dessa enfermidade, livre dessa doença. E Deus hoje Ele está tratando conosco, irmãos, e nós não podemos sair. Ele não vai deixar nós sairmos enquanto Ele não nos tratar do jeitinho que nós precisamos ficar, do jeitinho que Ele quer resplandecer o rosto dEle através das nossas vidas. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 7, diz assim, presta atenção, igreja. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? O que o Senhor está dizendo? Será que uma mulher ela vai ganhar o bebezinho que está na barriga dela e daí depois ela vai sentir a dor? Não. Primeiro ela vai sentir a dor e depois vem aquele bebezinho. Próxima linha diz assim, será que pode dar à luz a um filho sem sofrer? O Senhor está dizendo, sabe algo que eu vou dar na tua vida? Você não vai sofrer? É duro, irmãos, mas nós precisamos desse sofrimento. Porque senão o nariz empina mesmo. A gente se acha mesmo. A gente não tem misericórdia de ninguém, irmãos. A gente só tem misericórdia de dó. Sabe quando? Quando nós somos tratados. E nós já vimos pelo que nós passamos, então nós nos compadecemos do nosso próximo. Porque quando tudo vai bem, muitas vezes a gente esquece de onde o Senhor já nos tirou. Quem já ouviu falar de uma coisa assim? Quem já viu isso acontecer? Pois será que um país pode nascer num só dia? Uma nação aparece assim num instante?
Mas foi isso mesmo que aconteceu com Sião. Assim que sentiu as dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos, igreja. É isso que o Senhor está dizendo para mim, que para você nessa noite, que essa dor, que esse problema que você está enfrentando, daqui a um pouco vai acabar. Assim como Sião sentiu as dores, ela já viu que os seus filhos nasceram. Assim que Sião passou pelos problemas, Deus veio com aquilo que ele estava gerando para Sião. Olha como é forte o que diz aqui, irmãos. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? O Senhor está dizendo, sou eu que causei esse problema na tua vida. Agora você acha que eu não vou fazer o filho nascer? Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então creia, igreja, que o Senhor, com essa dor, Ele está trazendo algo novo para a tua vida. Ele está fazendo algo diferente dentro da tua casa e através de você. Porque se você não passar por essa dorzinha que você está passando, Deus não tem como tratar na vida deles. Deus pegou você primeiro. Ele vai pegar os outros, mas é com você que Ele está trabalhando. É você, o primogênito do Senhor dentro dessa casa, dentro desse lar, dentro dessa história. E para encerrar, meus irmãos, eu quero só dizer algo para vocês. Uma mulher, quando ela engravida, tem várias formas dela abortar, dela não trazer esse filho à luz, irmãos. Ela pode fazer isso, né? Vamos imaginar assim, né? Como que acontece de uma mulher engravidar? Ela depende de algo que vem do homem, mas só ela pode abortar. E a mesma coisa, irmãos. O filho vem de Deus. Agora não pense que é o filho físico que eu estou falando, mas a bênção do Senhor na tua vida, ela vem de Deus e ela está sendo gerada na sua vida. Eu quero que a igreja tente entender espiritualmente o que eu estou falando. Deus já criou um filho para você e esse filho tem nome. Talvez seja a tua bênção material, talvez seja a tua cura, seja a libertação de alguém, seja o teu emocional, seja uma libertação que você precisa nessa noite. Deus já gerou isso para você. Já está dentro do teu ventre e o Senhor já está fazendo. E você já está começando a sentir as dores. Porque quando você sente as dores, você vai para o Senhor. Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Ouse perguntar, vou abrir um parênteses aqui, igreja. Ouse perguntar a Deus, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Quem sabe na primeira vez você não vai ter resposta. Na segunda vez não vai ter resposta. Mas no momento que você menos esperar, Deus vai te dar visão. Deus vai usar alguém para falar com você e vai dizer, você precisa se consertar nisso. Você precisa ser modelado nisso. Você precisa renunciar a isso. Ou você precisa fazer isso. E Deus fala, irmãos. Deus mostra. Deus fala. Se você perguntar, fala. Se não perguntou, irmãos, é porque você não insistiu. Ou porque você está com medo de perguntar porque você já sabe o que é e você não quer renunciar. Então chegue para Deus. Deus, o Senhor, seja sincero. Deus é uma pessoa justa. Deus, Senhor, que eu renuncie isso, Senhor? É tão difícil para mim. Confessa, Deus, eu não sou como Abraão que pegou Isaac e levou para entregar como oferta. Eu não consigo ser como ele, Senhor, mas eu estou aqui para pedir a tua ajuda. Me ajude a renunciar. Melhor, irmãos, não fugir de Deus como Jonas. Não se esconder porque ele vai achar. E você, uma hora ou outra você vai ter que confessar. E também não diga, não, isso não tem nada a ver. Porque aí é pior, irmãos. Eu tenho coisas que Deus tem tratado comigo. E eu falo para Deus, Deus, eu não posso dizer que não tem nada a ver. Eu sei que tem. Mas eu não consigo ainda, Senhor. Então tenha misericórdia e me ajude nisso. É melhor você confessar, igreja. É melhor você falar com Deus. Claro, né, irmãos? Isso que eu estou declarando para vocês. Não é um pecado lá que, né, vai causar. É algo que as mulheres gostam. Eu chego e sou sincera para Deus. Mas eu não digo isso não tem nada a ver. Pergunte para Deus. Deus, por que eu estou passando por essa luta? Por que essa dor? Porque Deus vai mostrar o fruto que Ele está gerando. E agora, fechando esse parênteses, irmãos, eu quero dizer para vocês que a mulher, ela pode abortar. E tem vários caminhos numa gestação natural, e eu não vou entrar porque esse não é o objetivo da palavra, mas espiritualmente, irmãos, nós podemos abortar isso que Deus está gerando na minha e na tua vida. Como que nós podemos abortar?
quando a gente não segue as instruções que Ele nos dá, quando nós pegamos outro caminho, outro rumo que não está dentro da palavra dEle, nós abortamos o fruto que Ele está gerando dentro de nós. Quando nós deixamos de buscar a Ele ou de praticar aquilo que nós aprendemos, quando nós rebelamos, irmãos, vocês já viram quando a gente vai corrigir um filho nosso e ele se rebela, ele fica louco da vida, ele não quer saber de nós, ele quer saber dos amigos, ele não quer saber dos pais. Talvez você já fez isso com o teu pai, com a tua mãe. Talvez o teu filho faz isso com você. E é tão doído, igreja, porque a gente corrige para o bem deles e eles não aceitam, irmãos. E nós podemos abortar, igreja, nós podemos abortar o plano de Deus na nossa vida, o fruto, a bênção que Ele está preparando quando nós nos rebelamos contra Ele. Não vou, não quero, não faço, não é assim, não é desse jeito, eu não aceito. Quando a gente pode abortar esse fruto lindo, maravilhoso que Deus tem na nossa vida. Ou quando nós não nos corrigimos, irmãos, segundo o que Ele nos ensina, nós abortamos esse fruto. Mas eu quero declarar que a igreja, e quem está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo, eu criei as dores de parto. Será que eu não vou cumprir? O Senhor está dizendo, será que eu não vou trazer? Então o Senhor está dizendo, tudo bem, tem dor, mas vai nascer. Agora vai depender de você. Ou você deixa gerar, ou você aborta. E aí, irmãos, é com cada um de nós. Mas eu quero dizer que a igreja vai gerar. Que a igreja, que quem está ouvindo essa palavra vai tomar da vitamina da palavra do Senhor, vai se converter, vai mudar, vai renunciar. E esse fruto vai nascer na sua vida, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Aplauda Ele.